meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário e também acione o sino das notificações e compartilhe, para que mais pessoas assim possam também desfrutar conosco. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 7 e ela traz o título A Igreja em Atos. E tem o texto base no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 42 até o versículo 47, e que neste momento nós estaremos lendo para a nossa introdução. E o texto, ele nos diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Bem, irmãos, a lição de hoje é muito importante porque fala da igreja. O objetivo da lição de hoje é de que, ao concluirmos este estudo, possamos entender como que a igreja primitiva ela desenvolveu características fundamentais, se tornando um parâmetro para as novas igrejas que haveriam de surgir posteriormente. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil. E não somente aqui, da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial aqui eu quero mandar o meu abraço para o irmão Sebastião Magalhães e também ao pastor Waxuel Rodrigues, aos queridos irmãos lá da Igreja Batista Fazenda Sossego, que fica nas imediações ali de Campos dos Goitacazes, no território fluminense. Ao irmão Marivaldo Almeida e aos irmãos da Igreja Batista Memorial de Talva, que também fica no noroeste fluminense. Aos irmãos Valério Leal, da Primeira Igreja Batista de Pacheco, em São Gonçalo. E um abraço para a irmã Jane Alves, que também aí nos enviou uma mensagem. Bem, quanto à lição, irmãos, desde a eternidade, a igreja ela estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, assim o apóstolo Paulo escreve, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como expressa aí o apóstolo Paulo em Efésios 1, no capítulo 4. Também na sua carta aos Efésios,
o apóstolo Paulo ele fala de um mistério que estava oculto em Efésios 3, no versículo de 3 a 6. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo ele amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25 assim relata. Desta forma, uma rápida leitura do Novo Testamento é o suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, ele a dominou de coluna e firmeza da verdade, em 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita, 1 Pedro 2,9. Neste tópico, nós mostraremos aí o que a Bíblia, ela de fato revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a Igreja de Deus, longe de ser meramente aí uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Em Atos dos Apóstolos, que é aí um livro histórico do Novo Testamento, inspirado pelo Senhor, a Lucas nos permite, sobre a ótica do evangelista, perceber os primeiros passos daquela que chamamos de igreja primitiva. Podemos, neste livro, então, entender como se deu o poder para aqueles irmãos na proclamação do Evangelho, pois foi isto o que o Espírito Santo trouxe. No mesmo dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles, os apóstolos começavam aí a sua pregação, como estudamos na lição passada, e com resultados surpreendentes. Era o método de Deus de transmitir o Evangelho para toda criatura, para assim iniciar a sua igreja. As boas novas daquilo que Cristo realizara pelos homens pecadores, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu e na sua glorificação. Mas os irmãos poderiam perguntar: como foi formada essa igreja no seu início? Quais eram as ênfases dadas pelos apóstolos? O sermão de Pedro é um interesse aí tão grande daqueles ouvintes pela mensagem, a tal ponto que eles rapidamente inquiriram acerca de que atitude eles deveriam tomar, no seu caso, a partir dali. O que havia no sermão que os tivesse aí emocionado? Seriam sentimentos de culpa acerca da crucificação de Jesus? Ou seria a ameaça do dia do Senhor na profecia de Joel? Lucas não nos esclarece este assunto. No entanto, a conclamação do apóstolo Pedro ao arrependimento parece sugerir que o povo queria saber como escapar ao terrível julgamento associado ao dia do Senhor. E queria também uma certeza de perdão para os seus feitos horríveis. Bem, irmãos, talvez eles crescem que o fim dos tempos havia chegado naquele momento, como dissera Pedro. Desta forma, é de suma importância que estudemos este início da Igreja de Cristo para analisar o que temos feito hoje e para onde devemos ir como a Igreja do Senhor. Assim, nesta lição, nós daremos atenção a esta temática. E eles perseveravam. Aqueles que creram e foram batizados não se encaminharam para direções diferentes. Eles sentiam a necessidade de mais instrução, de mais ensinamento. Os apóstolos eram capazes de lhes narrar tudo o que sabiam a respeito da vida, dos atos
e ensinos de Jesus. Eles também continuaram na comunhão. Isso não significava simples associação de pessoas com os apóstolos e outros discípulos também. Esta palavra tinha um significado particular na cristandade primitiva. Incluía o fato de terem bens em comum. A eclésia. Que Deus nos ensine a amar a sua igreja todos os dias. E dessa maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da lição de hoje, e que traz o título O Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo e a Igreja. É característico de Lucas resumir ocasionalmente a situação da comunidade em vários estágios de desenvolvimento. Dos versículos 43 até o 47, que é o base da nossa lição, nós estaremos defrontando com o primeiro desses 9 relatos aí sumários. Após a manifestação permanente do Espírito Santo na igreja primitiva, durante a sua missão de espalhar o evangelho, algumas características distintas surgiram. É crucial entender que a missão da igreja e a preservação do Espírito Santo estão intrinsecamente ligadas. A comunidade cristã judaica possuía um forte sentimento de compartilhamento. Eles estavam ligados a um Senhor comum. Eles participavam de uma experiência comum. Levados pela comunhão desse relacionamento bastante íntimo, eles compartilhavam o que tinham. E assim, podemos aprender que uma igreja sem missão, ela não vai estar cumprindo aí o seu propósito. Assim como uma igreja sem atuação do Espírito Santo, ela não pode ser considerada como tal. O resultado da pregação e do testemunho seria o arrependimento. A remissão dos pecados e a recepção aí do dom do Espírito Santo. A recepção do Espírito Santo não depende do batismo, mas posteriormente deve seguir o batismo, que é o sinal exterior e também visível de um espírito penitente, daquele que aceitou a Jesus como seu Salvador, o projeto de Deus para a sua salvação. Na igreja primitiva, os convertidos, eles eram batizados sem delongas. Assim, o batismo e a recepção do Espírito eram praticamente simultâneos com a conversão. Para capacitar a igreja e cumprir a sua missão, o Espírito Santo ele concedeu dons espirituais, que, fortalecendo aí o corpo de Cristo e mantendo unido e firme no ensino de Jesus toda aquela comunidade. Esses dons, eles capacitam os servos do Senhor para o serviço, como destacado por Paulo, ao afirmar que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ele diz isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Nós dependemos do Senhor, que opera através do seu Espírito em nós, para o serviço na igreja. Como vimos na última lição, como a igreja pode aí pregar a palavra e gerar transformação sem a obra do Espírito Santo? Isso é impossível. Essa nova era de bênçãos messiânicas, explicou aí Pedro, concederia o Espírito Santo não apenas aos líderes, tais como profetas, sacerdotes e reis, mas sobre todos os que se arrependessem, sobre os seus descendentes e até sobre os de fora da família de Israel, a todos quantos Deus chamasse para a salvação. Então, desde a pregação até o investimento em missões, tudo é guiado pela palavra iluminada pelo Espírito Santo.
Jesus, ele prometeu aos discípulos poder para testemunhar antes de ascender ao céu. Mas apenas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram capacitados para a missão global a partir de Jerusalém, como está relatado em Atos 1, no versículo 8. Embora cada discípulo tenha suas próprias características pessoais e físicas, a capacitação divina impulsionou a missão, tornando-a eficaz ao longo dos tempos. E assim chegamos ao segundo tópico da nossa lição, a lição dessa semana, e que traz o título Comunhão, Unidade, Oração. Comunhão, Unidade, Oração. Agora, Lucas vai dar um pequeno resumo da vida e caráter da primeira comunidade cristã, movida pelo Espírito Santo. Eles viviam em íntima comunhão, em unidade e em oração. Os ensinamentos do Senhor, com a proclamação de sua vida, morte e ressurreição, mas o seu significado para a salvação do homem. Estes eram os ensinamentos da tradição de autoridade na igreja primitiva e mais tarde foram também incluídos em nosso Novo Testamento, na palavra de Deus que nós temos hoje. Era o Espírito Santo gerando na igreja de Cristo a unidade e a comunhão daquela comunidade. Aqueles irmãos primitivos encontravam deleite em terem comunhão uns com os outros. O termo grego para comunhão, citado em Atos 2, no versículo 42, é koinonia. Este termo está ligado não só à comunhão espiritual da igreja, mas também à partilha de recursos, para que não houvesse aí desigualdade no corpo de Cristo. Então, eram todos unânimes nisso aí. Eles estavam unidos, particularmente no partir do pão, que provavelmente consistia aí de uma refeição fraternal, seguida depois com a ceia do Senhor. E em regulares períodos de oração em conjunto. Imagine, pessoas com múltiplas diferenças entre si, com famílias diferentes, variadas classes sociais, históricos de vida, conceito, estilo de vidas também distintos, mas que são como membros de um mesmo corpo. Só pelo Espírito Santo, não é isso? Somente uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo pode aí seguir de mãos dadas em unidade para o cumprimento da missão. Mas que missão é essa? A de anunciar esta boa nova da salvação e todos que ouvirem possam aceitar Jesus como seu Salvador pelo mundo afora. A igreja também, esta casa ou oikos, de origem grego comum, onde se reunia para a adoração. Lucas ele relata um local fixo, considerado como um templo, um ponto de referência, mas também cita as casas, onde havia diariamente um partir do pão. Em ambos, todos se esmeravam em preservar e perseverar na doutrina ensinada pelos apóstolos e na comunhão, como cita Paulo a Timóteo, falando sobre a casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15. O texto diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Cada casa servia as pessoas e promovia o propósito dos apóstolos e dos líderes na segunda geração de cristãos guiados pelo Espírito Santo. Em Atos 2,42, nós vemos aí a comunhão unida por propósitos e amor, alimentada aí pela vitalidade espiritual,
alimentar. Como isso? A oração. A oração era fundamental para discernir a vontade de Deus e encorajar aqueles cristãos, mesmo diante da perseguição. Era o elo entre a vontade divina e a prática diária da igreja. Uma igreja saudável cresce unida na missão de amar, servir, cuidar uns dos outros, reconhecendo a total dependência de Deus e de sua palavra. E neste caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, a lição dessa semana, e que traz o título Etimologia, Igreja. Etimologia, Igreja. É bom que entendamos essa palavra, visto que ela tem uma ligação direta com a visão que se tinha do Antigo Testamento para aqueles que faziam parte do povo escolhido de Deus e que se reuniam para tomadas de decisões. O termo mais utilizado, então, para definir igreja no Novo Testamento, como nós aprendemos até então, é o termo eclésia, usado por Jesus, que significa ek, que é fora de, e kalel, ou chamar, ou convocar. Sendo assim, temos a tradução literal para chamados para fora. Não tem como a gente falar de igreja sem falar de fidelidade ao Senhor dela, ou seja, daqueles que foram tirados do mundo para fora do mundo para servir ao Senhor. Fidelidade no latim é fidelis. Significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daqueles que são leais, confiáveis, honestos e verdadeiros, cujos atos e comportamentos ou atitudes vão permanecer constantes, mesmo que haja mudança em alguma variável. A fidelidade de Deus e para com Deus é temê-lo, andar nos seus caminhos, como referenda Salmo 128:1. Essa expressão eclésia sempre foi aí muito bem aceita pela tradição. A história da igreja, até mesmo pela sua natureza missiológica, que faz todo sentido ao estudarmos Atos dos Apóstolos. Podemos analisar a etimologia e chegar a esta conclusão. Diante de estudos teológicos ou análises exegéticas, entretanto, a igreja é referenciada aí no Novo Testamento com muitos outros nomes e expressões. E nós aprendemos durante os nossos estudos. Por exemplo, corpo de Cristo, noiva de Cristo, esposa de Cristo, entre outras. A igreja no Novo Testamento, liderada pelos apóstolos, inaugura aí um novo tempo. E esta igreja nos ensinará muitas coisas que farão sentido para dizer, de fato, como devemos viver aqui e agora. O termo no Antigo Testamento, que foi traduzido do hebraico para o grego na Septuaginta, que traz aí a ideia de igreja, é kahal, que significa assembleia ou até mesmo congregação. O termo hebraico kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus, o povo escolhido por Deus lá no Antigo Testamento, debaixo do Antigo Pacto. Neste aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Desta forma, Kahal é descrito como o povo reunido. Está lá em Deuteronômio 4:10. Também como congregação do povo, em Juízes, no capítulo 20, no versículo 2. Como multidão, em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel 17, no versículo 47. Congregação, 1 Reis 8:22. Também congregação de Israel, 1 Crônicas 13:2. E grande ajuntamento em Neemias 5:7. O termo Kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere a Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia
tanto com fins para cultuar ou decidir sobre uma missão dada por Deus. Lucas, sendo grego, provavelmente teve acesso à Septuaginta, uma tradução do Antigo Testamento feita durante o período helenístico por 72 sábios de Israel, que foram escolhidos a pedido do rei do Egito. Paulo também ele faz referências à Septuaginta em suas cartas. A palavra igreja, usada por Lucas em Atos, incorpora aí o sentido de ser igreja, tanto chamado para fora, como eclésia, quanto como uma assembleia para tomar decisões importantes, principalmente quanto à missão dada por Deus. Outra prova do uso constante da Septuaginta nas primeiras comunidades cristãs é o uso da palavra doxa, que significa opinião, mas que foi traduzida na Septuaginta e ganhou mais um significado, passado a ser traduzido como glória, conforme afirma aí os escritos da Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, irmãos, o termo grego, eclésia, se refere então à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido ele diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, um povo somente, mas que foram aí comprados pelo sangue de Cristo. Assim destaca Efésios 3:6, Atos 20, 28 e também Apocalipse 5:9. A igreja é para todo mundo. Assim, o sentido do Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus, como destaca Atos 12:5 e também Atos 13:1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. Regenerados aonde? Em Cristo Jesus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia, com um sentido exclusivo. O povo adquirido pelo seu sangue, de acordo com Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Desta forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade das pessoas que foram salvos em Jesus. Assim vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios 1, 2. Vemos também o apóstolo ensinando as igrejas em 1 Coríntios 7, 17. O mesmo apóstolo disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja em 1 Coríntios 14. E dando diretrizes à igreja em 1 Coríntios 16. E assim chegamos, irmãos, à conclusão da lição desta semana da revista Palavra e Vida. Bem, ao concluirmos, nós precisamos olhar as expressões citadas de maneira figurada e não literal. E senão limitaremos aí a igreja a um espaço físico e temporal. A igreja tanto é física, pois é formada por pessoas, mas é também de caráter espiritual, pois é o corpo de Cristo. Só faz parte da igreja, corpo de Cristo, quem é regenerado, justificado, santificado pelo Senhor e selado pelo Espírito Santo. Aqui é muito importante a gente afirmar que a natureza da igreja é celestial, pois não nos congregamos a ela por mera vontade humana, mas pela obra de Cristo na cruz, mediante o arrependimento e a fé, pela força do Espírito Santo. A igreja, ela é o organismo vivo, impulsionada para cumprir a missão que Jesus deixou para ela. Além disso, ela promove um ambiente de adoração, onde o povo de Deus se reúne para render glórias
ao seu santo nome. Jesus, ele fundou a igreja. Amemos aquilo que Jesus criou. Zelemos por aquilo que Jesus pôs diante de nós e carrega a marca de ser comprado ao seu corpo, sendo ele mesmo a cabeça, como está relatado em Colossenses 1,18. A luta da igreja primitiva era contra o pecado. E isso não mudou quanto à igreja de hoje. Nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma comunidade do que permitir que os pecados permaneçam sem ser tratados como deveriam. Nós lemos na Bíblia, quando Acã ele desobedeceu a Deus, toda aquela comunidade sofreu as consequências. Nossos pecados, aqueles que não são confessados, arrependidos, se constituem em um tropeço espiritual que entristece o Espírito Santo de Deus e acaba envenenando os bons costumes e a fé. A igreja, ela foi chamada para fora do mundo e assim se tornar a noiva do Senhor Jesus. A igreja, ela é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, irmãos, desta forma, nós entendemos que a igreja ela é composta daqueles que nasceram de novo pelo Espírito Santo e foram conduzidos a uma fé pessoal, salvífica no Senhor Jesus Cristo. Ser membro de uma igreja de Cristo não se baseia no acidente, nem no privilégio do nascimento num país cristão ou numa família cristã. Os membros da igreja devem ser regenerados e, biblicamente, batizados de acordo com o que nos diz a palavra de Deus no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 5 e também no versículo 6, quanto ao arrependimento para serem batizados, o evangelista ele relata assim: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão, falando de João, o Batista. Em Atos 2, 38 e 41, diz no versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. No versículo 41, o próprio autor, ele registra que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Era a Igreja de Cristo, assim, nascendo. E assim chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com as 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira reflexão nos mostra que juntos somos a Igreja do Senhor. Que privilégio, não é mesmo? Agora, qual o valor que temos nos dado aí para a nossa comunhão com esta igreja? A segunda reflexão proposta pelo pastor Eric Mendonça é de que percebemos que a igreja era igreja dentro e fora das 4 paredes do templo. Como é conosco hoje a nossa igreja? O que pode ser feito para que esta dupla ação, dentro e fora, numa missão que ande mais equilibrada aí para fazer a vontade de Deus? A terceira e última reflexão nos indaga de qual é o nosso papel nessa missão movida pelo Espírito Santo, já que somos nós que recebemos de Deus pelo menos um dom
para a edificação e capacitação da sua igreja. Bem, irmãos, o Espírito Santo é aquele que deve conduzir-nos na nossa fidelidade, no nosso trabalho na igreja, no nosso trabalho para Deus e também nos seus conceitos. Este é o fruto do novo nascimento. Após a experiência de um novo nascimento, o Espírito ele começa a produzir em nós várias qualidades que vão fazendo parte do nosso caráter à medida que andarmos em Espírito. Dessa maneira, passamos a ser moldados pelo Espírito Santo para uma vida diferente e abandonarmos as coisas da ignorância de antigamente. O caráter de Cristo, ele começa a ser revelado em nós e na igreja. E automaticamente nós vamos deixando a nossa velha natureza. É um dos atributos de Deus que nós devemos nos espelhar e vestir-nos dessa roupagem, pois Deus quer que sejamos fiéis em tudo. É uma obrigação do cristão, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, a Igreja de Cristo, ela é o local onde nós estamos servindo ao Senhor, nessa missão magnífica que foi nos dada por Jesus, que é levar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser ensinado segundo os ensinos dados por Jesus aos apóstolos. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aí a nossa 8ª lição, e que tem o título Características das Primeiras Igrejas. Características das Primeiras Igrejas. E nós estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?